Oi, meus amores! Demorei de voltar aqui, né? Mas estou de volta. Não postei vídeo agora no fim de semana. E eu queria compartilhar com vocês a experiência que eu tive, né? Com a ayahuasca, com esse ritual magnífico, maravilhoso. Porque antes da ayahuasca, você é uma coisa. Depois da ayahuasca, você é outra. Então, foi uma experiência transformadora, né? Eu recebi o chamado, ou recebo o chamado da ayahuasca já faz um tempão. Eu queria realmente fazer a ayahuasca na floresta amazônica, como a maioria das pessoas vai lá para Manaus, ou então vão para o Pará, fazer o processo lá. Só que eu acabei descobrindo, através de uma amiga minha, que aqui na cidade onde eu moro, a cidade de Piracicaba, tinha um local, né, um local sagrado, local muito acolhedor. Acabei descobrindo, eu cheguei com um pouco de receio, né, não vou mentir, e tive a melhor experiência da minha vida, né, no processo. Eu vou contar um pouco aqui para vocês hoje, né. Geralmente a gente passa por um processo, né, preenche uma ficha de anamnese, tudo bonitinho, para depois ser avaliado, né. Lembrando que passa por um monte de critérios, algumas restrições que algumas pessoas também não podem fazer, mas que dá tudo certo se você estiver preparado. A gente ajuda com a quantia, que se sentir sensível em ajudar, né? Se você quiser ajudar mais do que eles pedem, também é muito bom. E ajudar com outras coisas também que eles também pedem, para manutenção do local ou para ajudar outras pessoas que vêm que têm menos condições. Mas o processo é muito lindo, é desafiador, mas é confortante, reconstrutor de uma maneira que é complicado explicar de uma maneira simples para fazer com que as pessoas entendam, né? Mas assim, eu cheguei lá, eu cheguei um pouco ofegante, eu cheguei atrasado porque eu tinha trabalhado o dia inteiro, né? Cheguei atrasado, já tinha acontecido a reunião, aquela assembleiazinha, né? Para colocar em comum todos os assuntos referentes ao que a gente ia fazer, ao processo de consagração. E nesse caminho, quando eu cheguei já tinha finalizado e todo mundo já estava entrando na primeira fase. Eu entrei na primeira fase, tudo bem, lá vai eu, né? Aí toma um cálice, toma dois cálices e beleza. Deitei no meu colchonete, levei um colchonete, algumas cobertas. Me avisaram que ia fazer um pouco de frio, que eu ia sentir algumas coisas diferentes. Deitei no colchonete e procuro coisa aqui, procuro coisa lá e nada acontece, nada acontece. Vamos indo, né? Só que a ayahuasca ela é sutil, ela entra em você sorrateiramente. Aí foi aparecendo algumas lembranças familiares antigas que já estavam adormecidas em mim. E foi indo. A primeira fase foi bem suave. Eu não vou dizer pra vocês que foi uma coisa nossa, mas foi bem suave. Mas ela tava ali sorrateiramente analisando todas as minhas memórias, todo o meu subconsciente, e eu sei entender o que estava realmente acontecendo. Só que cada pessoa tem seu tempo, e o meu parece que demorou mais que os outros que estavam do meu lado. As pessoas já estavam já sendo tomadas pela força, e eu ainda não. Aí vamos para a segunda etapa. Fui chamado. E tem outra, você ouve uma voz falando com você se você está preparado ou não para tomar a segunda dose, a terceira, e assim vai. Se ela disser para você que não está preparado ainda, não seja teimoso ou teimosa, porque o negócio pega. Então eu estava preparado e eu fui avisado, vai, toma a segunda dose. Você não vai colocar para fora, você não vai vomitar. Você vai guardar isso dentro de você. E eu tomei a segunda dose mais dois cálices. O corpo aceitou o primeiro e o segundo. E aí foi onde começou tudo, o desabrochar de tudo. Foi me mostrado muitas coisas, questões de carreira, questões familiares. Foi mostrado todos os traumas de todas as pessoas que fazem parte do meu ciclo familiar, o porquê de cada coisa, o porquê de cada pessoa ser exatamente como era, os comportamentos.
tudo. E nesse meio termo, a ayahuasca me revela, depois de me mostrar a vida de todo mundo, que eu era o empata da família. E por isso eu estava vendo a vida e o sofrimento de todo mundo. Eu sentia cada milésimo de segundo de sofrimento. É como se eu fosse a pessoa e não eu. Eu estive no corpo de várias pessoas, eu senti a dor delas dentro do meu peito, eu senti o aperto, eu senti toda aquela tensão da vida de cada pessoa. E é uma sensação que não conseguimos explicar diretamente, né? Descobri todos os traumas, tanto da minha mãe, tanto dos meus irmãos, dos meus tios. Realmente, eu fui revelado como um empata da família. Empata, aquele que sente a vibração de todos, né? E eu sempre soube que eu era um empata, mesmo sem me dizerem. Eu sempre consegui absorver a energia do ambiente e mudar a energia do ambiente também. E foi uma descoberta assim que eu me assustei, né? Foi revelado algumas coisas que eu posso e outras que eu não posso contar, né? Eu sempre tive a sensação de ter 3 espíritos, 3 energias me acompanhando. E não era uma coisa pesada. As pessoas têm o preconceito de julgar. Nunca senti peso. Eu sentia conforto, eu sentia proteção. E eu descobri quem eram as 3 forças que trabalhavam comigo, que estavam sempre comigo, né? E me deram os nomes delas. Achei super confortante descobrir essa questão, porque eu queria ver. Eu queria ver no meu subconsciente, mas eu não fui pra lá pra ver isso, mas foi me mostrado da segunda pra terceira etapa, foi me mostrado todas elas. Falou sobre a minha carreira, sobre o meu trabalho atual, sobre todas as pessoas que eu deveria e todas as pessoas que eu não deveria confiar, que eu deveria confiar no meu instinto, na minha maneira de olhar dentro dos olhos das pessoas e saber se essa pessoa é uma pessoa confiável ou não, entendeu? Me mostrou todas as pessoas do meu círculo de trabalho, quem eu deveria manter perto, quem eu deveria manter um pouco distante. E é isso. Senti todas as nuances, consegui reencontrar a minha avó paterna, abraçá-la, pedir perdão, porque eu tinha um trauma de infância muito antigo, de anos, que eu não consegui enterrar a minha avó, né? Por questões familiares, porque meu pai não deixava a gente enterrar a minha avó, por questões de briga entre irmãos, e ele não deixou a gente ir pro sepultamento dela, e eu guardei isso dentro de mim porque eu não vi minha avó pela última vez. Então ela veio até a mim, me abraçou, eu pedi perdão para ela e ela me perdoou porque eu não devia nada. E além do mais, me abençoou com meu avô, vi todo o trajeto, toda a situação, né? É como se eu estivesse em outra dimensão, que a ayahuasca ela nos proporciona isso, para ir para outra dimensão e quando você volta, parece que você chegou de viagem. É como se você fizesse uma viagem no processo e quando você voltar, você chegou de viagem de algum lugar e realmente a sensação é transformadora. Eu particularmente tive um pouco de receio, de resistência, mas foi me mostrado tudo. Tudo, 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 tudo. Inclusive que eu ia ver espíritos, né? Porque eu não estava preparado, foi me avisado que eu não estava preparado, que eu estava amadurecendo e que eu ia começar a ver algumas coisas diferentes, né? No decorrer dos próximos dias, meses, e que eu já sabia o que era. Aí eu, na volta, né, eu fui de Uber, voltei de Uber, voltei na força, ainda não estava 100%, sabe, eu, voltei na força e dou de cara com a entidade no meio da estrada, do meu lado direito, na calçada, num lugar extremamente deserto, que só tinha a entidade, né? E aí foi me provando algumas coisas, foi me avisado que eu ia trabalhar com algumas pessoas, alguns espíritos, né? E foi me confirmando os nomes, o sobrenome. Aí eu recebi uma mensagem que eu trabalharia com um espírito muito famoso, um médico,
E esse espírito, acho que todos conhecem, que é o Dr. Bezerra de Menezes, tanto na medicina normal, a medicina espiritual, como na medicina tradicional, né? Na medicina que os médicos fazem de costume. E aquela coisa diferente. Aí quando eu cheguei em casa, uma pessoa que eu nunca vi na vida, com o sobrenome Bezerra, me segue no Instagram. E eu achei estranho, né? Mas as coisas ela vem confirmando pra você, tudo que você vê, vem confirmando aqui, confirma outro ali. Aí vejo minha sogra com um espírito acompanhando ela, um espírito vingativo. E eu vou e comunico ela. E ela, né, como sempre, ela já sabia o que era. Ela já tinha sido avisada sobre esse espírito anos atrás, há uns 34 anos atrás. Só que ela não deu muita atenção. Só que o espírito continuou junto com ela. E eu acabei descobrindo o espírito de uma mulher, né, que acompanhava ela e não era para coisas boas, era por vingança, um espírito vingativo antigo. E deu direcionamento a ela como deveria proceder diante dessa situação para que esse espírito conseguisse encontrar o caminho dele. Foi um norteio, um direcionamento que eu passei para ela, o que ela deveria fazer, quais os procedimentos que ela deveria fazer, para esse espírito encontrar conforto, porque esse espírito estava atrapalhando a vida dela. E realmente eu nunca tinha ouvido essa história e eu fui avisado sobre isso. Então, para você tirar daí a questão, o espírito da ayahuasca, que a maioria das pessoas elas não conhecem, né? Fora outras coisas que eu não vou conseguir falar para vocês aqui nesse vídeo, porque o vídeo vai ficar muito grande, né? É muita informação para falar para vocês. Mas eu saí transformado. A transformação ela é iminente e ainda continuo sendo transformado. Eu continuo vendo o mundo de uma outra maneira. Eu não estou ficando louco, nunca fui uma pessoa de sair da minha estrutura emocional normal para perder a linha, né? E essa experiência que eu tenho para dizer para vocês hoje, né? Caso o vídeo repercuta, eu gravo outra parte para conversar com vocês, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês. Espero que tenham entendido. Se você se sentir tocado, vai e faça, né, da melhor maneira possível. Não estou induzindo ninguém a fazer, mas se você se sentir tocado, vai e faça, que isso vem do nosso coração. E eu fico por aqui. Tchau, tchau.